Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o tio Breno e hoje teremos mais um episódio do Pinheirinhos TV. Roda a vinheta! Para começarmos da melhor maneira possível, vamos orar. Então, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por este programa. Eu te agradeço pela saúde que o Senhor me dá, pelo cuidado que o Senhor tem com os meus pais, com os meus irmãozinhos, com meus amiguinhos. Que o Senhor abençoe muito o dia de hoje. Em nome de Jesus, amém! Agora, crianças, é a hora mais animada do programa. É a hora do louvor. Tio Samuel, conta pra gente, qual é o louvor de hoje? Muito bem! Agora nós vamos cantar que Deus está em todos os lugares. Deus está aqui, porque Ele é onipresente. Canta comigo, essa aqui, ó. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos mais uma vez, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Será que você consegue cantar para alguém que está pertinho de você? Quem sabe o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, o priminho. Canta para essa pessoa aí que está pertinho de você, vai. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Disse Jesus, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Como é gostoso louvar ao Senhor, né, crianças? Sabia que essa é uma das minhas músicas preferidas? Porque, como o tio Samuel disse, nosso Deus é onipresente. E essa música me lembra que Deus está comigo em todos os momentos e em todos os lugares. E agora, a gente vai para uma hora muito especial. É a hora da história. Tia Laísa, qual é a de hoje? Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu acabei de voltar de mais uma viagem e eu tô aqui para contar para vocês a história de um menino chamado Samuel. Ele ouviu uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. Vem conhecer essa história, tá lá na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 3. Samuel. Eu vou contar para vocês a história do jovem Samuel. Ele morava no templo junto com o sacerdote Eli. O sacerdote trabalhava no templo e Samuel foi lá para aprender sobre a palavra de Deus, pois a sua mãe Ana havia prometido que levaria Samuel para o templo para aprender sobre o Senhor. E então, ele foi para sua cama certa noite dormir. Boa noite, Eli. Boa noite, Samuel. E Eli também foi para o seu quarto. Boa noite, Samuel. Durante a noite, enquanto Samuel dormia, ele ouviu uma voz. Samuel. Acordou e foi direto para o quarto do sacerdote Eli. Eli, o senhor me chamou? Samuel, claro que não te chamei. Volte para o seu quarto, vá dormir. Ele foi dormir e Samuel voltou para sua cama. Mas mais uma vez,
o Samuel ouviu uma voz. Era a voz de Deus. Samuel, Samuel. E foi novamente para o quarto do sacerdote Eli. Eli, o senhor me chamou de novo? Samuel, eu não te chamei. Volte para a sua cama. Eu estava dormindo. Então Samuel voltou para sua cama. Samuel nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Mas pela terceira vez, Samuel ouviu alguém chamando: Samuel, Samuel. E lá foi ele, achando que era o sacerdote Eli pela terceira vez. Eli, você me chamou? Samuel, eu não te chamei. Mas dessa vez, o sacerdote Eli entendeu tudo o que estava acontecendo. Samuel, quando você ouvir novamente essa voz, diga assim: O quê? Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Tá bem. Boa noite, Eli. Samuel voltou para sua cama. E desta vez, ele ouviu a voz, mas agiu diferente. Samuel, Samuel. Fala, Senhor, o teu servo te ouve. E o Senhor começou a falar com Samuel. Samuel, eu vou destruir a família de Eli. Os seus filhos fizeram coisas erradas contra mim, falaram mal do meu nome. Eli sabia disso e não fez nada. No dia seguinte, depois que Samuel e Eli acordaram, Samuel, me conte, o que o Senhor te disse? Bem, o Senhor me disse várias coisas. E Samuel não escondeu nada do sacerdote Eli. Contou tudo o que Deus havia dito sobre a sua família e os seus filhos. O Senhor sabe de todas as coisas, que seja feita a vontade dele. A partir de então, Samuel começou a ouvir a voz de Deus e se tornou um grande profeta, anunciando tudo o que Deus queria. Sabia que Deus também pode falar com a gente? Diferente de como falava com Samuel. Ele fala hoje com você, através da sua palavra, da Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Vai ler um pouquinho da Bíblia. Ele vai falar muito com você. Tchau, tchau. Nossa, crianças, vocês viram o que aconteceram com o pequeno Samuel? Ele era apenas uma criança como vocês. E mesmo assim, Deus o chamou pelo nome. Imagina que incrível, o próprio Deus te chamando pelo nome. Sabia que isso ainda acontece com a gente, mas de uma forma um pouco diferente? O nosso Deus fala conosco através da Bíblia. A pergunta que fica é, será que a gente está mesmo ouvindo a palavra dele? Será que a gente está disposto a obedecer o que diz os mandamentos? E falando na palavra de Deus, vamos ver se vocês estão ligados nela. Chegou o momento do nosso quiz, só que hoje vai ser um pouquinho diferente, crianças. Teremos 3 níveis de pergunta. O primeiro, que é o nível fácil, o segundo, que é o nível médio, e o terceiro, que é uma pergunta impossível de vocês acertarem. Vamos ver? Roda a vinheta! Vamos lá para o nosso quiz bíblico, crianças. Esse é fácil, hein? Qual desses livros se encontra no Novo Testamento? 1. Gênesis. 2. João. Ou 3. Jonas? É isso mesmo, crianças, João. Estava muito fácil, não é mesmo? Agora vamos para um nível um pouco mais difícil. Quanto tempo Jonas ficou preso dentro da barriga de um grande peixe? 1. 3 dias. 2. 5 dias. Ou 3. 7 dias? Muito bom, crianças! Foram 3 dias que Jonas ficou por lá. Agora vamos para um nível difícil, hein? Quantos versículos tem o Salmo 119? 1. 109 versículos. 2. 150 versículos. Ou 3. 176 versículos? Uou! Quantos versículos, não é mesmo? E aí, crianças, como vocês foram no quiz? Conseguiram acertar as 3 perguntas? A última era bem difícil, não é? Eu quero saber
quem acertou e quem conseguiu cumprir esse super desafio. Então, se você acertou as 3 perguntas, comenta aqui embaixo. E agora, crianças, o nosso próximo quadro é o Momento Fofura! Nossa, crianças, nem Bobbie Goods eu consigo pintar. Esses cachorrinhos são verdadeiros artistas, não é mesmo? E falando em arte, agora chegou um momento muito especial. É a hora da arte com a tia Lu. Tia Lu, qual é a arte de hoje? Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu não estou sozinha. A dona Joaninha veio aqui para brincar com a gente. É isso mesmo, olha que linda que ela é muito legal, gente. Mas vocês não sabem o que é muito legal, muito especial. É que ela está presa na minha luva. E aí ela pode ir, ó, para todos os lugares. Onde eu quiser, ela pode ir fazer o movimento que eu quiser. E tudo muito simples e muito fácil. Eu convido você para sair aí pela sua casa, procurar uma luva que você tenha que não sirva mais ou que tá velhinha. Isso mesmo, antes do inverno chegar e utilizar aqui, ó, para contar história, para inventar a sua história. Pegue aí também, se você tiver um bichinho, alguma coisa bem legal para a gente então aprender a fazer esse recurso para contar história. Olha que graça, é muito bonitinho, gente. Eu vou tirar essa luva então e mostrar para vocês como é fácil. Além dessa minha amiguinha, vou deixar ela aqui. Tem também, olha só, essa luva era a luva do meu marido. E aí eu pedi emprestado, mas não devolvi mais, porque eu acabei fazendo esse recurso para eu contar a história para as minhas crianças. E aí, ó, olha que bonitinha. Essa daqui é a Dona Aranha. E ela vai andando para todos os lugares. Muito bonitinho também. Agora, eu tinha um brinquedinho lá na minha casa, que era da minha sobrinha, e eu pedi emprestado e ela acabou me dando, porque já estava bem velhinho. Eu falei, posso usar então para contar a história para as crianças, essa porquinha bem lindinha? E ela me deu. E aí eu tinha também essa luva velha, né, que eu não usava mais, estava lá na minha casa. E eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer então essa brincadeira aqui, esse recurso para você contar a sua história. Mais uma vez, procura aí um bichinho que você tenha de pelúcia, alguma coisa. Ou se você quiser, você pode desenhar também e colocar o desenho aqui que também dá super certo. Vou colocar aqui atrás a cola quente, lembrando sempre da responsabilidade que o adulto tem com esse objeto. A criança não pode usar sozinha, então, por favor, fiquem de olho no seu filho, na sua filha, que isso é muito importante. Eu vou virar, porque eu vou usar assim, eu vou virar para colar aqui. Então, eu passo a cola aqui em cima, aqui, e aí eu colo.
Tá tudo certo. Já está colada e eu já posso contar a história com ela. A gente pode apertar um pouquinho para ficar bem coladinha. E aí, ó, é só você contar a sua história utilizando a sua luva e levando o seu bichinho, o seu personagem para onde você quiser, para o lugar que você quiser. Lembra que a gente já fez também alguns cenários aqui para contar história? Você pode utilizar o cenário, então, para contar essa história com a luva. E agora, eu preciso contar para vocês uma novidade. Não é novidade, porque muitas pessoas já conhecem, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o meu livro, que é A Jornada de Titi, o jabuti de casco amarelo. E eu preciso contar para vocês que eu fiz este livro, essa história, para as crianças que estão lá no hospital. Sabia que eu vou lá no hospital para contar histórias para as crianças, para fazer a hora da arte com elas, porque elas não podem estar na casa delas, elas não podem estar na igreja, porque estão em tratamento. Então eu faço questão de ir lá e de contar histórias para elas e de brincar com elas. E eu fico muito feliz com essa oportunidade que eu tenho de fazer a diferença na vida das crianças. Então, olha só, conheçam essa história que fala sobre coragem. Sabe, você já sentiu medo? Eu já tive tanto medo. Mas ela fala de medo, de coragem, ela fala de acolhimento, de amor. Ela fala também de encontrar o colo, o carinho e o acolhimento das pessoas que a gente menos espera. E não é assim mesmo? Às vezes a gente ganha um abraço inesperado e isso faz uma diferença na nossa vida. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, venha conhecer essa história tão linda. E agora, então, a gente vai fazer o Titi, o jabuti de casco amarelo. Eu já fiz uma amiguinha dele, porque vocês precisam conhecer a história. Ele tem muitos amigos, muitos. E eu já fiz a amiguinha dele. Essa daqui é um pouquinho diferente das outras. E olha, ela tem todo um movimento e ela mexe a cabecinha e ela vai andando e é muito legal. E a gente vai fazer agora o Titi, então. Eles gostam de brincar juntos. Vou deixar ela aqui do lado e a gente vai precisar, então, de uma luva, qualquer que você tenha aí na sua casa, um pouquinho dessa manta, dessa espuminha. Eu não vou usar muito, porque a gente vai colocar essa mantinha aqui em cima da luva, ó. Só para ficar essa parte aqui, ó, mais em alto relevo. Fica mais bonitinho. Então, eu vou colocar a cola aqui na manta. E eu cortei um pedacinho de EVA. Mas você pode fazer com tecido, porque aqui, ó, eu fiz com tecido. Mas eu não tinha mais e tinha esse pedacinho de EVA, então dá certo também. Aí eu vou colocar aqui em cima, ó. A gente vai colar aqui. Para ser mais rápido, eu já vou passar na volta todinha e depois eu vou acertando. Com muito cuidado, porque agora para queimar é fácil demais. E aí eu colo. Vou acertar aqui desse lado, que faltou um pouquinho de cola. Pronto, já colei. Eu tinha também uns olhinhos na minha casa. Se você não tiver, você pode fazer 2 bolinhas de papel, você pode usar botão, você pode desenhar também, não tem problema nenhum. Usa aí a sua criatividade, o que for mais fácil e que tiver aí, né? O que você tiver acesso, na verdade. Aí, para ficar diferente desse que eu usei feltro, eu peguei lã, uns pedacinhos aqui, ó, cortei. Vou utilizar os 2 dedos para poder fazer toda essa voltinha. Você faz o tanto que você quiser. Eu contei aqui 20 vezes. Olha só. E ele vai ficar redondinho. E eu vou colocar aqui em cima. Vai ficar diferente do outro. E é assim que eu falei para vocês, né? É assim que acontece mesmo.
A gente faz tantas vezes, e a gente vai aprendendo outras formas, vai conhecendo outros materiais, a gente vai explorando e aí vai ficando diferente, às vezes melhor, às vezes a gente vê o que dá certo e o que não dá certo também, isso é muito importante e é só testando, não tem outra forma. Agora eu vou fazer desse lado. Tá quase já no final, quase. Tá vendo como a gente faz rapidinho, gente? É muito legal. Eu vou dar uma dica para vocês. Primeiro, para tudo dar certinho, separa seu material. Vê aí o que você quer fazer. Tem muitos vídeos legais, tem muitos programas lindos, tanta coisa que a gente já ensinou, que eu tenho certeza que você não fez tudo. Então olha direitinho o que você quer fazer, separa seu material, chama sua galerinha aí do prédio, da sua casa, seus irmãos, suas primas, suas amigas do colégio. E aí vocês podem fazer junto, fazem uma tarde de oficina. Olha só, uma oficina de criação. E aí vocês podem criar os objetos, os recursos e depois vocês podem inventar uma história, utilizar uma história que vocês também já conheçam. O mais legal de tudo, tirem muitas fotos ou façam vídeos e mandem pra gente. Vai ser muito legal se a gente tiver essa chance de conhecer, de participar de alguma forma dessa criação de vocês, desse momento da arte de vocês. Eu acho que isso ia ser tão importante para mim, pelo menos, ia me encher de alegria. Então eu espero, vou deixar essa dica e eu espero que vocês façam. Quero mandar um beijo para a Bárbara, para o John, que eles acompanham todos os programas, eles sempre falam comigo lá na igreja que eles estão fazendo, e eles fazem mesmo coisas lindas. E eu espero que vocês também façam. Prontinho, vou cortar essa parte. Eu já ensinei a fazer o Tite de uma outra vez utilizando garrafinha PET. E agora eu venho então com uma nova possibilidade, uma nova oportunidade de criar, de aprender e de fazer algo diferente. Mesmo que você já tenha feito, você pode fazer diferente. E é isso que é bem legal. Então aqui está o Tite, o livro, e aqui então está o Tite e a sua amiguinha, e você pode contar essa história linda e depois então a gente pode conversar e eu vou ficar muito feliz em te conhecer e conhecer aí o seu Tite e a sua amiguinha. Um beijo no seu coração e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! E agora, crianças, chegou um momento que muitos de vocês esperam. A hora de chamar o nosso amigo Jorge. Grita comigo, tá bom? Jorge! Cadê ele? Será que ele tá dormindo? Vamos gritar mais alto, tá bom? 1, 2, 3. Jorge! Ah, olha ele aí. E aí, tio Breno? Tudo bem, sim. A pergunta de hoje, tio Breno, é da nossa amiguinha Marina. Oi, Jorge, meu nome é Marina, tenho 10 anos e a minha pergunta é: o que é pecado? Marina, pecado é quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, como mentir, brigar, desobedecer ou tratar alguém com maldade. É quando a gente escolhe fazer o que é errado, mesmo sabendo o que é certo. A Bíblia ensina que todos nós pecamos, lá em Romanos 3:23. Mas também mostra que Deus nos ama muito, está sempre pronto para nos perdoar. Isso quando a gente se arrepende de verdade, não é mesmo? Deus quer nos ajudar a fazer o que é certo e viver com alegria e amor. Muito obrigado, Jorge. E crianças, essa é uma dica para vocês. Quando eu era pequeno, a minha mãe me ensinou e eu nunca mais esqueci. Pecado é tudo aquilo que você faz, que você fala, que você vê e que você escuta que desagrade ao Senhor. E se você quiser mandar alguma outra dúvida, alguma pergunta para o Jorge responder, é só deixar aqui nos comentários. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão
pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Poxa, crianças, o nosso programa já está chegando no final. Mas se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente qual foi sua parte preferida. E não precisa ficar muito triste não, porque semana que vem tem mais um episódio de Pinheirinhos TV. Até a próxima, tchau, tchau!